A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que para você manter contato conosco, o e-mail é ebd.estabelecendooreino@gmail.com. Se você está chegando pela primeira vez neste canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se nesse canal e ajude-nos a propagar a palavra de Deus, divulgando em suas redes sociais. Está comigo mais uma vez o professor presbítero Otoniel Santos. Olá, amigos, estamos de volta com muita alegria, com muita satisfação. Dessa feita nós estamos com a lição de número 5 do nosso segundo trimestre de 2016. Nosso tema, maravilhosa graça. O Evangelho de Jesus Cristo revelado nas cartas aos Romanos. O nosso título, ele é semelhante ao nosso tema, né? A maravilhosa graça. Nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, e o nosso texto áureo, aqui diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A nossa verdade prática diz: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. A nossa leitura bíblica em classe diz: esta carta, ou seja, esta carta de Paulo, aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. Então ela está baseada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 12. Muito bem. Então, se acaso você de repente não tem a sua lição em mãos, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar juntamente conosco. Muito bem, professor Tony. Então, lembrando que nós não vamos passar todos os tópicos da lição, Sim. E sim nós vamos fazer um recorte. Muito bem. Então, nós não vamos abordar o texto bíblico como fazemos versículo a versículo, nem os tópicos que já estão muito bem explicados pelo comentarista da revista. Nós vamos fazer um recorte. E qual é o recorte que nós vamos fazer nesta lição? Nós vamos comentar a verdade prática. A verdade prática, que é o mesmo objetivo geral da lição, que diz: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Então é nesse ponto que nós vamos nos basear nesta pré-aula, e você vai somar o que você vai ouvir aqui com o que você vai ouvir dos outros professores que estão aqui no YouTube também, e com certeza você vai poder elaborar uma bela aula. Muito bem, professor Márcio. Qual foi a primeira manifestação dessa graça? A primeira manifestação da graça, ao contrário do que a gente pensa às vezes, não foi no Novo Testamento, não foi nos Evangelhos. A primeira manifestação da graça é quando Deus, o Criador de todas as coisas, ao terminar a sua obra, assim que Ele criou o céu, terra, mar, Ele entrega o domínio da sua criação ao homem. Tudo aquilo que Deus havia criado, Ele chama o homem e diz ao homem, que é Adão: domine. Domine sobre todas as coisas. Domine sobre os peixes, domine sobre tudo que há no céu, sobre as aves, domine sobre tudo. Toda a criação Deus entrega ao homem. Isto é a primeira manifestação da graça. Então você quer dizer que o homem não tinha merecimento, ele não merecia isso, essa dádiva que Deus deu, essa autoridade que Deus deu para ele? De maneira nenhuma, porque assim como a criação, assim como a natureza, assim como os animais, o homem também era criatura de Deus, é criatura de Deus. Mas Deus toma todas as coisas, todos os animais, todas as aves do céu, os peixes do mar, e entrega ao homem para que ele tenha domínio. Não para ser dominado por eles, mas para que ele tenha domínio sobre toda a terra. Isto é bondade, isto é a graça de Deus se manifestando já no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. Maravilha, professor Márcio. Agora, qual que foi a maior manifestação dessa graça?
A maior manifestação da graça é o próprio Deus se revelando em carne, através de Jesus. Não existe manifestação da graça em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento maior do que isso. O próprio Deus, o Verbo, a segunda pessoa da divindade, revelando-se em carne na pessoa de Jesus. Este é a maior manifestação da graça de Deus. E para nós explorarmos melhor este ponto, meu caro professor Tony, nós precisamos entender um pouquinho a respeito da doutrina da Trindade. Eu costumo usar a palavra divindade, né? Até porque o termo Trindade ele não tem na Bíblia, né? E ele foi um termo cunhado por Tertuliano, né? E é empregado e é uma doutrina claramente bíblica, a doutrina da Trindade. Mas a palavra Trindade você não encontra na Bíblia, e essa palavra ela gera em muitos a impressão de que há três deuses. Três deuses, né? Então, para esclarecer esse ponto, para nós falarmos sobre Cristo Jesus sendo manifestado em forma humana, é preciso voltar um pouquinho e nós entendermos a doutrina da Trindade. Então nós temos o nosso cremos. Sabia que a Assembleia de Deus tem um cremos? Sim. Então o cremos oficial da Assembleia de Deus, o primeiro item dele diz assim que nós cremos em um único Deus, em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. É um Deus só, não são três deuses, né? É um Deus só, um só Deus, um só Espírito que subsiste em três pessoas. Um Deus, um Espírito, três almas. Almas é pessoas. Somos três pessoas em um só Deus. Essa é uma doutrina bem complexa, né, que gera muitas controvérsias, mas é desta maneira que Deus se revela em toda a Bíblia Sagrada. Muito bem, professor Márcio. Para nós iniciarmos, professor Tony, falando a respeito da maneira como a segunda pessoa da divindade se manifestou em forma humana, é preciso nós dizermos que ele é eterno, né? O Verbo é eterno. Só que onde que ele estava no Antigo Testamento que nenhum dos profetas menciona a respeito da segunda pessoa da divindade em todo o Antigo Testamento? Sim, os profetas falaram a respeito do seu nascimento como homem, né? O profeta Miqueias falou do seu nascimento em Belém, o profeta Isaías falou muito dele vindo como homem, mas do Deus eterno, da segunda pessoa da divindade, do Verbo, ninguém falou. Verdade. Mas Paulo esclarece esse tema quando ele fala a respeito do mistério escondido. Paulo diz que ele, o Verbo de Deus, até ele revelar-se como homem, ele era o mistério escondido. Tem isso na Bíblia Sagrada? Nós vemos isso na carta de Paulo aos Colossenses, né? Exatamente, Colossenses. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Posso ler o texto aqui? Por favor. E é muito importante que os professores anotem esse texto e explorem esse texto em sua aula. Então é Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e também o versículo 27. O que diz aí? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Então você vê que Paulo fala do mistério escondido no versículo 26. No versículo 27, ele retrata quem é esse mistério escondido. Então, a doutrina do mistério escondido, a doutrina de Cristo na eternidade passada, você vai encontrar aí no texto de Paulo. Então você pode explorar essa questão aí do mistério escondido, que não era revelado ainda. Bem, mas esse mistério ele vai se revelar. Mas antes que nós chegamos na revelação, né, na encarnação do Verbo, vamos falar um pouquinho já disso num texto que está em João,
No Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Posso ler? Isso, para nós. Então nós estamos tentando compreender, professor Tony, melhor a questão das três pessoas que compõem a divindade. Um só Deus que subsiste em três pessoas, e nós estamos falando da segunda pessoa da divindade, que é o Verbo. Diz assim, o versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, algo que eu quero esclarecer aqui é que Jesus, o nome humano, Jesus, ele é filho de Deus no sentido da encarnação. Então, no sentido da encarnação, Jesus é o Filho de Deus. Mas a segunda pessoa da divindade, o Verbo, ele é eterno e ele é Deus. Então o texto que você leu aí em João, ele é bem claro que o Verbo é Deus. E esse Verbo é que vai se manifestar em carne, se fazer em carne. E essa questão do Verbo se fazer carne é a maior manifestação da graça de Deus. Bem, então, mas para o Verbo se fazer carne, ele tem que abrir mão, porque é Deus. Ele está na glória, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não pode vir como Deus. Então ele tem que abrir mão, não deixar de ser Deus. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele era plenamente homem, plenamente Deus. Mas ele abre mão da sua divindade. E tem um texto que Paulo fala a respeito disso, professor Tony, que está em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, e o verso 5 ao verso 8. O que diz aí? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Talvez você, meu caro professor e aluno, está desde a primeira lição estudando sobre a maravilhosa graça, que é o tema desse trimestre. E até agora você talvez não entendeu o que é esta graça. Então nós queríamos nesta pré-aula, em poucas palavras, em poucos minutos, trazer para você esse conceito que Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Não tem nada maior do que isso. É impossível a mente humana, a mente racional, entender um Deus que abre mão, sendo Deus, abre mão da sua divindade, despoja-se da sua glória, aniquila-se a si mesmo, abre mão de tudo, para, através do Espírito Santo, ser gerado numa virgem, nascer, viver como um homem comum, morrer, padecer numa cruz. Isto, a minha mente humana, ela não consegue compreender. Isto tem um nome, é a graça, é a manifestação da graça de Deus. Muito bem. Exatamente, professor. Nós temos mais algo que nós queremos destacar aqui, que é a graça manifestada. A graça manifestada. E a pergunta é, professor Márcio, de que maneira manifestou essa graça? Muito bem. Então, lá em Belém da Judéia, para que se cumprisse a palavra que os profetas já haviam dito, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, do profeta Miqueias e dos demais que profetizaram a respeito do nascimento dele, a graça se manifestou da seguinte maneira: numa família não muito rica, numa família humilde, Aliás, era uma virgem que estava desposada, do seu esposo, ainda não havia passado pela terceira fase do casamento judaico, não havia passado pelas bodas, estava desposada, e esta virgem acha-se grávida. Então, através do Espírito Santo, é gerado no ventre da virgem aquele que seria o Salvador da humanidade. E ele nasce, professor Tony, como uma criança normal. Tem as mesmas dificuldades, alguns pensam que ele era um super-homem, então ele nasceu já como um super bebê. Não, ele era uma criança normal, Teve os mesmos problemas, teve as mesmas dores, nasceu como uma criança normal e viveu também de modo simples. Aprendeu com seu pai, a carpintaria,
aprendeu a trabalhar com seu pai na carpintaria, e à medida que ele vai iniciar o seu ministério, já com 30 anos, e nós não temos, o único relato que nós temos desde o seu nascimento até o início do seu ministério é aquele episódio que Lucas narra, em que ele está entre os doutores. Fora isso, nós não temos nenhum relato, o que significa que ele teve uma vida normal, viveu como um homem normal, teve as mesmas dificuldades, né? Só que ele venceu, né, o pecado. Ele nunca pecou como homem, mesmo estando sujeito ao pecado. Porque eu vi alguns absurdos recentemente, que Jesus não tinha possibilidade de pecar. Então ele veio como Deus e permaneceu Como Deus e foi para a cruz como Deus, como se isso fosse possível. Não, isso não aconteceu. Jesus veio como homem, o verbo se fez carne, a Bíblia é clara. E ele estava sujeito às mesmas paixões que eu e você. Só que ele venceu. Ele veio para triunfar como homem. Aquilo que Adão, era para Adão fazer. Né? Adão é homem. Adão foi criado em condições de vencer o pecado. Todavia foi vencido pelo pecado. Jesus vem em forma humana, como homem, e como homem ele vence o pecado. Então ele levou uma vida normal até os 30 anos, professor Tony. E quando ele vai iniciar o seu ministério, Mateus, no capítulo 4, versículo 17, diz que Jesus vai iniciar pregando, né, na Judéia, o evangelho do reino. A única coisa que Jesus pregava era o evangelho. Quer que eu leia o texto, do professor? reino. Você tem o texto, Mateus Tem 4, texto aqui. verso 17? Diz assim: começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E por que ele pregava a respeito do reino? Cada vez que ele abria a boca para pregar, ele dizia: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para semear. O reino dos céus é assim. As parábolas que ele contava eram a respeito do reino. Por que ele só falava em reino, reino, reino? Porque ele era rei. E ele falava sobre reino porque ele era rei. Todavia as pessoas olhavam para ele e perguntavam: mas você é rei? Cadê a sua coroa? Cadê o seu cetro? Cadê o seu cavalo branco? Cadê o tapete vermelho para você pisar? Você não é rei? E quem olhava para ele, andando pelas praias da Galiléia, como um homem normal, dizia: não, esse daí é filho do Zé, da carpintaria. É um homem normal. Mas não sabiam eles que ele havia aberto mão de tudo. Aberto mão de tudo por amor. Ele deixou a sua glória para manifestar-se entre os homens, né? Para ser a maior manifestação da graça de Deus. E isto é algo que nós não podemos entender. Então as pessoas olhavam para ele e queriam saber onde estava a coroa, onde estava o cetro, onde estava o tapete vermelho e o cavalo branco. Porque ele só falava de reino. A mensagem dele era de reino porque ele era um rei. Muito bem. Então, professor Márcio, essa foi a grande dificuldade dos seus contemporâneos de aceitar a sua mensagem, porque ele veio de uma família simples, de forma simples. Né? Então, porque eles esperavam, professor Tony, que Deus se manifestasse a graça dele de outra forma. Queriam entender Deus dentro da lógica humana. O que eles esperavam? Eles esperavam que viesse um rei, né? Um rei com coroa na cabeça, montado num cavalo branco, e viesse para livrar Israel do domínio do Império Romano. Porque o Império Romano dominava todo mundo da época, né? E a Judéia e toda a Palestina pagava tributos a Roma, né? Então eles queriam ser livres do poder do Império Romano. Só que a graça de Deus sendo manifestada veio para livrar eles de algo muito maior. Livrar eles do quê? Do domínio do pecado. Eles estavam sob o domínio do pecado. E não havia armas, não havia espada, não havia armas de fogo que pudesse livrar eles que do domínio do pecado. Todo o poder de Roma seria insuficiente diante da situação, né? Mas o que Jesus tinha para ele era muito mais além que isso. Muito maior do que isso. Ele não veio livrar Israel do domínio romano. Ele veio manifestar a graça de Deus e livrar o homem do pecado. Então hoje nós temos plenas condições de vencer o pecado, porque Jesus venceu por nós. Então quando Paulo pergunta no primeiro versículo, professor, permaneceremos no pecado para que a graça seja
mais abundante? Nós vamos continuar pecando? Ele diz no versículo 2, de modo nenhum. De modo nenhum. Porque hoje eu tenho plena condição de vencer o pecado. Porque eu estou em Cristo e Cristo venceu o pecado. Que maravilha. Bem, para nós caminharmos então para a conclusão, nós queremos deixar claro que Jesus vem para manifestar a graça em forma humana, né, e estabelecer o reino de Deus entre os homens. Esta era a missão dele, e foi isso que ele fez. E quando nós falamos em reino, professor Tony, nós estamos falando do quê? Domínio. Domínio. Espera aí, mas nós falamos de domínio lá no início. Quando Deus criou todas as coisas, Ele entregou o domínio ao homem. Só que o homem, ele ouviu a voz de Satanás e perdeu esse domínio. E esse domínio foi parar nas mãos de quem? O adversário. O adversário de Satanás. Então Jesus vem para tomar de volta esse domínio que estava nas mãos de Satanás, vencer Satanás na cruz do Calvário e devolver esse domínio ao homem. Então hoje nós podemos estabelecer o reino. Hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus e embaixadores do reino. Porque o Senhor Jesus, quando triunfou na cruz, Ele tomou o domínio que estava nas mãos do diabo e entregou esse domínio a nós novamente. Então nós não somos de maneira nenhuma coitadinhos. Não. Nós somos mais do que vencedores. E o próprio Paulo fala isso no capítulo 8. Ele diz, nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Então você não é um coitadinho, você não é um miserável, não. Jesus venceu na cruz, e se você está em Cristo, você tem o domínio. E inclusive você tem condições plenas de vencer o pecado. É isso que você deve levar para a sua classe. É isso que você deve trazer aos seus alunos. Que o domínio está de volta em nossas mãos, porque a graça de Deus foi manifestada. Jesus venceu na cruz do Calvário e entregou esse domínio novamente a nós. Então, através de Jesus, que é o segundo Adão, nós temos novamente o domínio que foi perdido lá no Éden. Professor Tony, diante dessas poucas palavras, nós esperamos ter agraciado os professores e alunos, né, dando algumas dicas simples. Daqui você pode explorar. Tem alguns alunos pedindo para nós aumentarmos o tempo da aula, mas aqui não é uma aula, é uma pré-aula. E nós queremos deixar você com o gostinho de querer assistir novamente na semana que vem. Então nós não queremos ser cansativos em poucas palavras, nós queremos apenas dar umas dicas que apontar, vão apontar, muito bem, apontar algo que daqui desses pontos você pode expandir e formular a sua aula. Então, suas considerações finais, professor Toniel. Muito bem, amigos que nos acompanham, nós agradecemos por mais esta videoaula. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente a sua vida. Se você é aluno, continue dedicando. Se você é professor, continue dedicando. Se você ainda não se aderiu a essa escola bíblica, que você possa aderir na sua cidade, quem sabe tem uma bem próxima de você, e você vai ser ricamente abençoado. Que Deus abençoe. Embaixo do vídeo eu deixo o link do professor Juninho. Se na sua igreja você tem aula para juvenis, o canal do professor Juninho estará no link abaixo. Os slides estarão prontos na sexta-feira. Então, na sexta-feira próxima, você procura aqui no vídeo, você entra novamente aqui no vídeo, e no link, embaixo do vídeo vai estar o link para você baixar os slides, Então tenha um pouquinho de paciência, muitos estão ainda pedindo, mas nós estamos colocando aqui o link para você baixar direto para o seu computador os slides da semana que pode ajudar na administração da sua aula. Compartilhe esse vídeo, se foi bênção para você, compartilhe. Inscreva-se no canal, e ajude-nos a propagar e estabelecer o reino de Deus. Que Deus venha abençoar grandemente a todos, em nome de Jesus.